E aí, galera, terceira partida do match do Campeonato Mundial Nova York entre Magnus Carlsen e Sergei Karjakin. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6. Roque, cavalo toma. Bom, a variante aberta da Ruy Lopes é uma das preferidas de Magnus Carlsen. É a famosa berlinesa, né? Magnus Carlsen jogou cerca de 40 partidas com esta posição, tanto de brancas quanto de negras. Foram 26 de negras e 14 com brancas. Teve um score relativamente forte com negras, 14 empates, 5 derrotas e 7 vitórias. E de brancas ele ganhou 3 e empatou 11, ou seja, ele tem um conhecimento muito grande sobre essa posição, né, com ambos os lados. E até que mandou bem de negras e ganhou 3 partidas com brancas. E bom, é isso. Bem no estilo dele mesmo, posições bem simples, posições de finais muitas vezes, com uma vantagem microscópica aí. E Karjakin decide entrar nesse labirinto aí. Isso me lembra muito o match entre Kasparov e Karpov, né? E isso aconteceu diversas vezes durante o match, se vocês forem observar, em que um escolhe as aberturas do outro, assim, né? Normalmente de negras, para ver o que eles têm a mostrar e qual que é o pensamento sobre a posição. É uma luta psicológica, né? A torre 1, cavalo D6. E aqui tem algumas possibilidades. Tem bispo toma e cavalo toma também. Ele resolveu o cavalo toma, bispo E7, bispo F1. Lembrando que se tomar aqui tem cavalo toma e a posição tá perdida aí, né? Então bispo E7 defende o rei, bispo F1, uma casa boa para o bispo. Cavalo toma, torre toma. Roque D4. Nessa posição, Carlsen costuma jogar cavalo F6 com ideia de cavalo E8 com ideia de cavalo F6. Defende o rei, reposiciona o cavalo e libera para o peão de D poder ser avançado. Mas aqui, bispo F6. Esse é um dos lances preferidos de Křemenník e Aronian. Com certeza essa partida tem aí influências de Vladimir, né? Já que ele está na equipe de Karjakin. E acredito deve conhecer bem essa posição e achar que as negras têm um jogo sólido e confortável. Misterioso lance de torre. Parece natural jogar a torre para E1. Grande parte dos jogadores jogam a torre para essa casa. Porém, torre E2 eu coloco um ponto de interessante porque tem a ideia de caso as negras não façam nada, né, sacar as peças, desenvolver, tirar a dama eventualmente, né, e ter a possibilidade de já ter uma torre dobrada em E. Essa jogada foi testada por Kazim das 9 contra Melkumian, também por Valero. E então tem aí uma certa indicação aí de Kazim das 9. B6, as negras terminam o desenvolvimento das peças, ao mesmo tempo busca aqui um bispo A6 ou um bispo B7, torre 1. E torre 8, novidade, foi testado, como eu falei para vocês, cavalo B7, que foi a partida do Kazim das 9. Torre 8, novidade, deve ser uma melhor aí, provavelmente, né? Aí bispo F4, torre toma, dama E7, cavalo C3, bispo B7. Poderia sim
tomar aqui. Toma aqui. Não pode tomar lá porque tem uns problemas de oitava, né? Então, bispo B7 termina o desenvolvimento. Dama toma, bispo toma. E A4. As brancas têm uma leve vantagem nessa posição. Como nós podemos observar, Carlsen tem grande habilidade nesse tipo de posição, finais de peças menores. E é o território que ele costuma entrar. A6. As negras jogam A6 para enfrentar o A5. Para enfrentar A5 com B5, provavelmente. Né? E para não sofrer certo tipo de pressão aqui com A5, e aí fica ameaçando bispo toma, cavalo aqui, e destruição de estrutura de peões aí. Então A6, G3, G5. As negras buscam ativar a posição. Tem que tomar certo cuidado com a ameaça de jogar bispo G2 e cavalo D5, ficando com uma posição ativa. Aí ele tomou, bispo por D6, bispo toma. Voltar aqui seria uma opção também, mas esse cavalo aqui, ele está bem posicionado, ele tem essas casas aqui, ó. Então, eu acho que voltar não daria vantagem às brancas. Então ele resolve tomar, bispo toma, bispo G2, bispo toma, rei toma. E aí, mais um final de cavalo e torre versus bispo e torre. Normalmente esse tipo de final é favorável para o cavalo, coordena melhor que bispo que bispo e torre, né? O bispo não tem muitas possibilidades aqui, né? F5. Controlar a casa de E4. Porém, esse peão aqui, gente, esse peão aqui vai ser alvo possivelmente do cavalo e da torre, como aconteceu na partida. Normalmente esses peões aí eles devem ser bloqueados e depois o cavalo vem para manobrar e buscar pressão aí. Então ele joga cavalo D5, rei F7, cavalo E3, rei F6, cavalo C4, ameaçando tomar aqui. É possível torre E8, porém nós observamos que Karjakin tem jogado de uma forma bem sólida, sem deixar nenhum tipo de debilidade para Magnus Carlsen. Então, bispo F8 é aceitável. E torre E1, as brancas dominam a coluna. Torre D8, F4. Peão por. B5 para expulsar esse cavalo que está bem posicionado. Peão por. Cavalo E3. E agora aqui é evidente a fraqueza desse peão e tem algumas ideias aí. Torre G1, torre G5, C6 para controlar a casa de D5. Rei F3, torre A2 ativando a torre. Torre G1, e aqui parece bem sugestivo, como o Svidler falou, bispo H6 protege a casa de G5 e não permite que a torre entre para pressionar esse peão. Poderia continuar com B3, torre E8, vindo também aqui entrar nesta casa e pressionar o peão de F4. Torre G3 para tentar alguma coisa aí como torre H3, torre toma H7, D5, torre H3, rei G6, cavalo toma F5,
caso não tivéssemos esse contragolpe aqui, as brancas estariam quase que ganhas aqui. Então bispo toma F4, aí se rei toma, torre cheque, rei F3, rei toma F5, e acredito que essa posição as negras têm contra-jogo. Porém, aqui tem um cavalo H4 que foi sugerido pelo grande mestre Hansen. Aí rei G5, cavalo G2, torre F8, e a posição segue, embora tenha esse peão em H, tem aqui também esse peão em H2, tem um bispo cheque aqui também. A posição está equilibrada. Mas torre A2, um pouco suspeito. Aí B3. E ele aqui jogou C5 para ativar o bispo, eventualmente. A outra opção seria D5, seria aceitável. D5, torre G5. Tem esse peão aqui no ar. Tem bispo B4 também, com a ideia de jogar bispo D2, bispo toma E3 e peão de C2 fica no ar. Torre G5, bispo D2, torre por F5, rei E6, torre G5, rei sai. E essa variante parece um pouco arriscada para as negras. Há uma ameaça de tomar aqui também. A2, B3, C5. Sugeriram D5, foi uma possibilidade aqui. Aí C4 para ativar o bispo, para o bispo poder vir a essa casa e tomar o cavalo. E pressionar esses peões aqui com a torre, né? Aí B por C4, bispo C5. C por B5, embora 2 peões a menos, as negras têm bastante atividade com as peças. Torre A3, torre 1, torre C2 e o negro aqui que tem contra-jogo, né? Porque agora está ameaçando tomar lá, toma aqui. Então ele jogou torre G8, rei F7, torre G2 para proteger esse peão e tomar aqui. Aí C por D, cavalo por F. Se jogasse bispo C5, defendendo o peão, rei E4, e a posição das brancas é preferível. Tem certa atividade aí. Então ele resolve jogar D3, ele entrega um peão, porém esse peão ele vai ficar bloqueado por outro, então é melhor que se caia, que não fique esses aqui soltos, né? Então ele prefere que esse peão fique mais próximo do rei. Esse peão aqui está mais próximo dessa peça para eventualmente poder defender aqui promoções. Torre toma, rei E6, cavalo E3, e tem algumas ameaças aí. Por isso ele não trocou as torres. Lembrando que sempre nesse tipo de final, quando você tem uma inferioridade de peças, no caso bispo ou torre inferior, e tem a peão a menos, é aconselhável você sempre manter a atividade e não trocar as peças, né? Manter a atividade e trocar os peões para que a posição se torne mais fácil de empatar, né? Então D3 peão por, torre A1, para manter os cheques aqui por trás.
Cavalo D4, foi o que Svidler sugeriu, ativar o rei aqui. Aí torre B1, cavalo D4. Aí bispo C5, aí cavalo por B, torre por B3, e agora cavalo C7, torre cheque, rei F5, torre D4 com essa ideia de pressionar o peão de F4. E o cavalo que começou a ficar agora um pouco isolado aí da posição, né? Essa foi a análise do Svidler. Torre A1 ele jogou cavalo D4. Fixa o peão na mesma cor do bispo, para o bispo ter controle sobre esse ponto. E também esse peão pode ser alvo aí para a torre negra. Rei E4 era interessante. Torre cheque, rei D5, torre F1, torre G4, e parece que o branco tem alguma vantagem aí. Carlsen jogou torre G5, torre B1, provavelmente querendo jogar aqui e tomar essa peça e fazer esse peão aqui alvo. Torre cheque, rei sai, torre B5, torre F1 cheque, rei sai, torre cheque, rei sai, torre D1. Carjaquim dá alguns cheques para o rei branco ficar distante desse peão. E agora tem esse alvo aqui também, né? Carlsen joga torre E5 cheque, rei F7, torre D5, resolve entregar esse em troca desse. As negras conseguiram trocar os peões e ativar a torre, e agora esse ataque aí por parte das negras não deve ser subestimado. Porque agora só tem um peão de vantagem e não é claro como é que vai fazer esse peão aqui tornar-se uma vantagem decisiva. Torre cheque, rei sai, torre E2, Carlsen reconhece a pressão da torre em H3 e retorna para a defensiva. Bispo G7, cavalo C6, torre H5, exclama, não pode tomar o peão aqui por causa de cheque. O rei agora começa a ficar sem casa. Caso jogue rei G8, torre cheque, joga aqui, bispo F8, rei F6 com ameaças de mate, ameaças de cavalo E6 e aqui já deve estar perdido. Caso jogue rei F8, tem cavalo E6 cheque, rei sai, se rei G8, torre aqui, e se rei aqui, a gente pode jogar, por exemplo, esse lance aqui, ó. E aí esse peão está no ar, se jogar aqui cheque, joga lá. Essa ideia novamente, com a ideia desse aqui, e parece indefensável. Então, torre H5 cheque, rei G4, torre C5, cavalo cheque, rei G6, cavalo E6, H5 cheque para expulsar o rei. Rei F3, torre C3 cheque. Rei E4. Era possível jogar aqui também. Provavelmente acredito que esse peão aqui vai ser perigoso. Tem umas entradas aqui também. Esse peão está distante, o bispo consegue pegar. Então ele joga rei E4, bispo F6, torre E3, H4.
H3, não permitindo que os peões fiquem na casa da cor do bispo. Torre C1, cavalo cheque, rei sai, cavalo D7. Rei. Cavalo B6, torre D1, F5 cheque. E aqui, Karjakin tinha 30 segundos para fazer o lance. Ele pensou bastante, deixou ficar com 3 segundos no relógio. E para o controle de tempo, né? 60 lances, se eu não me engano, para fazer aí. E por pouco ele não perde aí por tempo. Ele já estava calculado, né? Provavelmente isso. Não sei porque ele pensou tanto aqui. Torre D4, cheque, rei F3. Bispo G5, torre D5, torre E4, torre cheque. Rei G4, torre G3, rei H5 e Judith Polgar indicou bispo D8 em questão dos tempos, né? O bispo em E7 ele fica alvo do cavalo cheque, rei sai e cavalo cheque novamente. Torre E6, e agora ameaçando o cavalo cheque de novo. Agora cavalo cheque aqui, toma o bispo. Se o bispo está em D8 não tem esses problemas de cheque, toma bispo. Torre toma, cavalo E5, cheque, rei sai. Foi o que aconteceu, o bispo em E7 acabou caindo. Torre por bispo, rei F6. Cavalo C6 agora defendeu a torre, rei por F5. E então, esse peão aqui garante alguma compensação, né? Em termos de dinâmica aí. Interessante seria cavalo A5. Torre 1 era interessante, na verdade. Aí rei F4, cavalo A5, torre H para eventualmente avançar o peão. E isso aqui é pouco claro. Provavelmente poderia seguir com a torre aqui, mas as negras têm que tomar alguns cuidados ainda. Acho que a torre por aqui tem boas eficiências aí de defesa. Não sei se... Vamos lá. Ele jogou cavalo A5, torre H1, torre B7, torre A1, torre B5, cheque, rei. Torre toma, cheque, rei G. E aqui a ameaça de tomar o cavalo e disparar o peão. Graças a isso as negras têm contra-jogo. Caso jogue cavalo C4, H3, cavalo D2, H2, torre G4, rei, F1, cavalo cheque, rei F3 e cavalo cheque novamente com cheque perpétuo. Esse peão ficou muito forte, então realmente a torre em E1 ela já controlava toda esse tipo de contra-jogo por parte das negras. Aí ele jogou torre G4, rei F2, cavalo C4, H3, torre H4, rei G3, torre cheque, rei F2 e Carlsen insistiu, porém não conseguiu vencer essa partida. Passou muito próximo da vitória, está pressionando bem. O russo manteve o equilíbrio aí, defendeu muito bem o final. E foi uma partida longa, 7 horas de duração. E continua tudo igual o placar. Até o próximo jogo.